é por tropeçarmos na simplicidade. Deus é tão simples que os estudiosos destes dias e de todos os dias o perdem a 1 milhão de milhas. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 10, verso 7, para a nossa meditação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, reconhecemos a mensagem fiel que o Senhor tem dado através do sétimo anjo. Dá-nos fidelidade em comê-la, logo em profetizá-la novamente, e que o seu povo possa se nutrir com tudo aquilo de bênçãos, saúde física e espiritual que tem dentro da sua mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós temos falado sobre terceira etapa. Hoje eu quero falar dela mais minuciosamente. A terceira etapa de Israel, da vida cristã, das eras e dos selos. Reconhecemos que o povo é abençoado através da mensagem do profeta. Então, quanto mais nós minuciamos as coisas e as clareamos para o povo, é bem melhor. Então, nós queremos mostrar que o irmão Brana falou sobre tudo isso. Eu não vou pregar uma mensagem que eu não tenha um parágrafo para sustentar. Se eu prego é porque tenho parágrafos para sustentar. Está aqui tudo escrito, já o que disse o irmão Brana. A fé perfeita é 135. Ela foi pregada 25/8/63. Irmão Brana estava crendo, esperando e buscando a terceira etapa. Bom, como que a terceira etapa foi a abertura dos selos em 63, em março, quando o irmão Brana
estava crendo, esperando e buscando a terceira etapa em agosto de 63. Por isso que as pessoas não encontram, porque precisam de uma revelação. Eles chegam ao ponto de, mas como? Deus não tinha revelado ao irmão Brana ainda o que era a terceira etapa. O irmão Brana ouviu de Deus, muitas vezes, Deus dizendo, isto é a terceira etapa, não diga a ninguém. Mas Deus não tinha dito para ele onde aconteceu a terceira etapa. Por isso, quando ele revelou os selos, ele não sabia que aquela era a terceira etapa. Ele foi saber depois. Então é isso que eu quero que vocês acompanhem nas pregações do irmão Brana. A Fé Perfeita 135, ele diz, isto está chegando a essa terceira etapa. Estou crendo assim. Como está chegando, sendo que ela já tinha passado em março. E ele dizendo que ela estava chegando em agosto. Isso é porque ele não sabia. Por que dizemos que é em março? Porque ele disse. Só que ele foi dizer em 65, porque antes ele não sabia. É isso que as pessoas precisam gravar. Tomando parte desse parágrafo, ele diz assim, tomando esse ato de fé e regressando ao começo para subir a fé a um nível onde nunca haviam visto antes. E não é somente qualquer fé, mas é fé perfeita, num coração perfeito, cumprir uma palavra perfeita por meio de sua palavra perfeita. Amém? Então ele cumpre uma promessa perfeita por meio de sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 fios e discerne os pensamentos e intenções do coração. E que mais? Ouçam, estamos chegando agora à perfeição. A terceira etapa é perfeição. Primeira e segunda não é perfeição, mas a terceira etapa é perfeição. Então, o irmão Brana está dizendo, estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Eu a estou buscando. Então, irmão Brana está buscando uma terceira etapa. Irmão Brana diz que ela estava chegando e que é perfeição. Bom, eu quero repetir outra vez esse parágrafo, porque eu acho que eu posso colocá-lo aqui, já que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E Deus falou com respeito o nome do irmão Brana estar escrito sobre a montanha. E Deus perguntou para ele quantos picos tem, ele disse 7, quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Então, eu posso falar sobre isto. Parado na brecha, 138 a 155, para vocês estudarem. Eu estou tomando só a parte principal para a pregação, agora. Então, estamos chegando agora à perfeição. Escuta, outra vez, eu tenho que ler isso para vocês. Carta áudio, irmão Liveio, que o irmão Brana mandou ao irmão Liveio. E eu quero afirmar isso para vocês, que o parágrafo 29 também está no parágrafo 28 da mensagem que você lê na internet. Eu não sei por que eles tiveram um desencontro de parágrafo nesta mensagem. Mas é o 29 aqui do livro mesmo. E nós, se você puder, eu creio que já lhe falei a respeito da referência. Agora, essa daqui já foi em 64. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Ela está dobrada. Parece que foi em 64. 64. É maio de 64. Essa mensagem. Então já é depois dos selos, mais de um ano depois dos selos. Então aqui o irmão Brana está dizendo,
Eu creio que já lhe falei a respeito da referência de Gran, ter 6 letras, a qual significa o homem, ou o mundo. BRANHAM, que é Brana, tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. Quero colocar esse parágrafo aqui junto, porque o irmão Brana diz, estamos chegando agora à perfeição. A terceira etapa é perfeição. A terceira etapa é BRANHAM. A terceira etapa é novo nome. A terceira etapa é a revelação dos selos, dos trovões misteriosos, que nem foram escritos na Bíblia, mas está aí, dentro da Bíblia, nas entrelinhas, e que a revelação mostrou o que eram os 7 trovões, sem chocar uma palavra sequer com a Bíblia Sagrada. Quer dizer, tendo a revelação dos 7 trovões, você não pode fazer com que os 7 trovões falem diferente do restante da Bíblia. Os 7 trovões têm que falar o que diz a Bíblia. Então, é por isso que essa revelação dos 7 trovões, mesmo não sendo escrita, a revelação é perfeita, porque ela não contradiz a Bíblia Sagrada. Então, eu tomei esta parte, e eu quero frisar bem, quando o irmão Brana diz na fé perfeita, 135, estamos chegando agora à perfeição. O povo diz que não tem nada a ver Brana para rapto, novo nome para rapto, 7 trovões para rapto. Quer dizer, eles não conhecem a mensagem do irmão Brana. Então você tem que admitir isso mesmo. Eles não conhecem. Eles podem saber a letra, mas não tem revelação da mensagem. Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Eu a estou buscando, uma fé de rapto, uma fé de perfeição. Agora, onde ela estava? Até o nome, se você não tiver o que traz base a esta revelação, o irmão Brana pregou uma mensagem fora dos selos, para colocar uma base para os selos, que foi Deus escondido e revelado em simplicidade. Então aqui, se você não tiver a base da terceira etapa, que é BRANHAM, perfeição, se você não tiver a base, o fundamento perfeito, você não tem trovões revelados, você não tem 7º selo revelado, porque você não tem a base. Como construir uma casa sem alicerce? Só se constrói para ser derribada. Vem o vento, a tempestade, e bate nela e ela cai. E este é o tipo de fé que a maioria do povo, mesmo na mensagem, tem, porque não tem base. A base é tão simples que eles não têm coragem de construir sua fé em cima daquela base. Por isso o irmão Brana pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Quer dizer, se ele escondeu no Calvário, se ele escondeu lá em Belém da Judéia, ele se revelou também em simplicidade. Quando veio pregar, era um homem simples. Se ele veio e nasceu, como na terceira etapa, nascendo numa casa de pau a pique, William Marion Branham, Deus depois traz uma construção da terceira etapa na perfeição. Eu não posso pôr isso aqui diferente. Alguém diz, você quer fazer montagem de parágrafos, de versículos. Aquilo que o nome significa, você pode aplicá-lo. Se o nome significa perfeito, perfeição, onde eu posso aplicar? Eu posso aplicar em tudo que eu vejo que tem perfeição para o dia. A mensagem do profeta é uma mensagem perfeita para esse dia. A terceira puxada, terceira etapa, ela é base, ou tem como base, Brana. Simples demais. Então o irmão Brana diz, estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Eles querem chegar no rapto, mas não querem chegar à perfeição. Para chegar à perfeição, como que eles podem chegar à perfeição quando eles dizem que o novo nome Brana é do diabo? Eles nunca vão chegar lá. Isso é o mesmo que os judeus disseram de Jesus. Não criam que Jesus era o Filho de Deus. Assim,
o povo da mensagem, não vou falar nem dos fora da mensagem, mas o povo da mensagem não consegue ver esta simples coisa, onde a terceira etapa está fundamentada. O fundamento da terceira etapa é perfeição. Perfeição é BRANHAM. Eu tenho um parágrafo, mas para eles não vale nada. Você pega um pentecostal e diz para ele, ó, eu tenho versículo da Bíblia para você batizar em nome de Jesus Cristo. Ele diz, não, eu não quero nem saber. Eu quero saber o que Jesus falou, mas o que Pedro falou não. Hoje ele diz, eu quero saber o que Jesus falou, não o que Brana falou. Então eles não entendem que o que Pedro falou, porque Jesus deu a chave para ele. E eles não entendem o que Brana falou, porque Brana era exatamente Deus ômega. Se Jesus Cristo é alfa, agora Bran é ômega, porque é Jesus Cristo ômega. É Jesus Cristo no novo nome, é Jesus Cristo no novo corpo, é Jesus Cristo em outro homem. O ministério é o mesmo, Deus, mas sempre trazendo algo diferente na era que o povo vive. E a esposa de Cristo hoje também é a mesma coisa. É Jesus Cristo mesmo hoje. Ele não pode ter sido só ontem. Ele é hoje também. Então, se ele é o mesmo hoje, então nós vamos ver esse Jesus perfeito hoje, em um grupo de irmãos, em uma igreja, no corpo de Cristo, perfeito. Agora, ele é formado por 7 letras. Perfeição não é 6. Por isso, quando o irmão Brana diz, ele nos revelou 6 selos, e não pôde revelar o 7º porque é o selo da sua vinda, ele está mostrando para nós o que é correto. Porque o irmão Brana está deixando o fundamento de lado. Porque o povo não podia saber disso daí. Outro dia eu vou pregar sobre essas coisas. Mas o povo não podia saber. Então o irmão Brana não podia falar. Então se ele não podia falar, o povo tem que saber depois. Então nós ficamos sabendo, irmão, depois que aconteceu. Irmão Brana não podia falar quando estava pregando, mas depois que ele pregou, depois dos acontecimentos, ele já podia falar. Aí ele pregou. Ele não disse apenas a uma pessoa, mas ele pregou esta terceira etapa, o 7º selo. Ele não podia dizer, eu sou o 7º selo, eu sou a manifestação da vinda do Senhor. Ele não podia dizer. Deus disse para ele não falar. Adianta você, mas você quer ser o sabichão e falar? Não, ele não podia falar aquele dia, mas depois, um ano depois, ele falou. O que o povo tem que ver é isto. A coisa foi falada. Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Você não pode ir no rapto sem perfeição. E perfeição que eu conheço hoje, BRANHAM, uma carta do irmão Bran ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Vamos já dar os 2 parágrafos de uma vez. Eu a estou buscando, porque ele não sabia que era a revelação dos selos. E para mim significa muito sacudimento, igual para você. Porém, juntos chegaremos pela graça de Deus. Amém. O grande curador agora está perto, Jesus tão bondoso. Então, irmãos, as pessoas, por falta de revelação, é que elas não chegam a esse conhecimento. Só a revelação pode te posicionar estas coisas desta maneira. Não é uma mensagem nova que nós estamos pregando hoje. Ela é nova desde o tempo do irmão Brana. Só que falar que o irmão Brana não sabia a terceira etapa, quando ele estava pregando, as pessoas acham que nós estamos errados. Mas é o irmão Brana que está dizendo aqui, eu a estou buscando. Isto em agosto de 63. E ele pregou a terceira etapa em março de 63. E ele teve a luz de que aquilo era a terceira etapa em julho de 65, quando ele pregou a mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262. Tradução da voz de Deus. Então, é isso que a pessoa precisa entender. Ele não sabia ali. Ele diz na própria mensagem, 4 ações sobre a montanha, me fala o parágrafo 155, 156. Ele diz, eu não sabia disto.
até poucos dias. Eu não sabia disso. Então nós temos que admitir. O que o irmão Brana fala, nós temos que admitir. Bom, vamos olhar aqui agora. Esse é outro lado. Há 3 etapas na jornada de Israel. Vamos voltar agora ao Velho Testamento. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 65, parágrafo. Justificação. Eles saíram do Egito. Você não pode confundir terceira etapa do ministério do irmão Brana com 3 etapas de Israel. Você não pode confundir terceira etapa, terceira puxada do ministério do irmão Brana com 3 etapas da vida cristã. Não pode confundir. É diferente. Você não pode confundir terceira puxada, terceira etapa do ministério do irmão Brana com terceira etapa das eras. Porque você vai encontrar a terceira etapa nos selos. Aí você vai ver onde o irmão Brana diz, esta foi a terceira etapa, a terceira puxada. Bem, quando Israel saiu do Egito, foi justificado. É uma etapa, mas não é aquela do irmão Brana. Há 3 etapas na jornada deles. Eles saíram do Egito sob justificação, crendo na palavra. Eles separaram-se dos egípcios e saíram. Eles atravessaram o Mar Vermelho e mataram as coisas atrás deles, o qual foi a santificação pelo sangue que mata todos os desejos de pecado, segunda etapa da jornada. Isso é de Israel. Olha a terceira etapa. Mas a terceira etapa foi quando eles atravessaram o Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo. Essa é a terceira etapa. A terra prometida, onde a herança deles jazia. A herança deles nunca jazia no Egito. Não obstante, Deus os abençoou no Egito. A nossa herança não estava nas denominações, mas nós fomos abençoados lá. A nossa herança não estava na primeira e segunda etapa, mas nós fomos abençoados lá. A nossa herança está aqui na terceira etapa. Eu estou no lugar de minha herança, onde eu estou recebendo minha herança. Como as pessoas acham bom quando recebem herança, porque é dinheiro. Agora, essa herança aqui é fé, essa herança é revelação. Você está nesse lugar que está recebendo sua herança. Então, as etapas da vida de Israel também foram etapas boas, mas a terceira colocou eles dentro de Canaã. E aonde ficaram os demais irmãos? Mortos no deserto. Justificado, santificado. Mortos no deserto. Mas batizados com o Espírito Santo foram aqueles que foram batizados com a mensagem do dia. Qual é a mensagem do dia? Israel entrando na terra prometida. A terra prometida é vossa. Então Israel tinha que entrar na terra para dizer, estou com a herança nas mãos. Estou vivendo na minha terra de promessa. O que a igreja, a esposa de Cristo hoje, é a mesma coisa. Tenho entrado na promessa. Estou dentro da terra prometida, onde o 7º anjo revelou 7 trovões, 7 selos, novo nome, visão da tenda e assim por diante. Nós estamos hoje recebendo a herança. Josué, o Espírito Santo, está dividindo esta herança para nós. Você não sabia que isso era uma herança sua. Tem muitos crentes da mensagem que pensam que a herança deles é cura divina. Isso é a primeira etapa. Eles nunca chegam. É sinais, isso é a segunda etapa. Mas nós hoje, através do Josué, o Espírito Santo, ele está dividindo a terra e dando para nós o nosso lugar. Por isso eu te digo, para cantar, você canta legitimamente. Para tocar, você toca legitimamente. Para pregar, você prega legitimamente. Para diaconizar, você vai diaconizar legitimamente.
porque você está numa terra que foi separada para você, dividida para você, e você está naquela terra. Aquele ofício que você tem não é um ofício manufaturado, fabricado, que alguém te deu. Não, Deus fez isso por você. O Espírito Santo, o Josué, fez isto por você. Amém? Bom, agora vamos à terceira etapa da vida da graça. Porque em tudo você vai encontrar três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se aperfeiçoou em três. Num parágrafo, irmão, diz, ele é completo em três e se aperfeiçoou em 7. Mas lá atrás ele era completo em 3 e aperfeiçoado em 5. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 aperfeiçoado, J-E-S-U-S. Jesus. Graça. Tem 5 também. E fight em inglês, que é fé, em inglês tem 5 também. Então, ele agora é perfeito em 3, completo em 3, melhor, e perfeito em 7. Ele continua sendo o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? Ele continua sendo o mesmo, completo em 3. Mas ele agora é perfeito em 7. B-R-A-N-H-A-M. Amém? Isso é o que o irmão Brana prega, você sabe. O irmão Brana só não citou o nome dele. E quem está citando o nome do irmão Brana, hoje é o ministério da esposa. É o Josué, é o Espírito Santo, que está fazendo isso para nós. Para mostrar para nós que esta é a nossa terra, é a nossa posição. Ele repartiu e deu isso para nós. Amém. Amém. Bom, vamos agora à vida cristã. Que tem 3 etapas na vida cristã. E todo mundo sabe: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Justificação, Lutero. Santificação, mensagem de Wesley. Batismo com o Espírito Santo, foi a mensagem pentecostal. Mas não parou só nisso. Quando a mensagem pentecostal veio com o batismo do Espírito Santo, eles ainda não sabiam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso Deus tinha que se aperfeiçoar em 7. Por isso que Bran é perfeito, perfeição. Esse nome é perfeito, perfeição. Mas ele foi um homem fraco, ele disse que não era para olhar para ele. Por certo, ele falou essas coisas mesmo, que não é para olhar para ele. Olha para Deus, olha. Ele diz, não olhe para mim, olhe para a mensagem. Aí eu olho para a mensagem, mas a mensagem está saindo aonde? Ele diz, não, põe o seu olhar em mim, eu sou um homem igual a você. Olhe para a mensagem. Aí eu olho para a mensagem, mas eu estou vendo o mensageiro. Eu não posso olhar para a mensagem sem ver o mensageiro transmitindo aquela mensagem. Assim é a esposa. Olhe para a esposa, não olhe para mim. Olhe para a esposa de Cristo. Mas quando você olha, ali está a mensagem outra vez. O parágrafo é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, pregado em 1964, parágrafo 96. Agora veja, santificação. A terceira etapa, a segunda etapa disto, limpa a mente, coloca o coração e a mente do coração em ordem de santidade. E aí você tem as 3 etapas na vida cristã. Justificação, Deus te pegou sujo, irmão Brana, mostra assim como você vai lá no galinheiro e pega um copo que está jogado no galinheiro. Ele diz que assim foi como Deus nos pegou. A hora que Ele nos pegou, Ele nos justificou. Mas Ele pegou na sujeira, mas Ele não ficou com ele na sujeira. Ele levou para dentro da palavra e santificou, lavou. Ele pega aquele copo, Ele lava aquele copo e Ele agora santifica aquele copo. Então você pegou aquele copo, você lavou aquele copo, é justificação. Você colocou aquele copo ao lado para serviço, é santificação. O profeta diz, santificação é a palavra grega que tem um duplo sentido.
Então, ele te santifica e te põe a um lado para o serviço. Aí o batismo do Espírito Santo, que é fé na mensagem do dia. Irmãos, hoje, vamos procurar quem tem o batismo do Espírito Santo. Eu creio no irmão Brana. Não, isso não é ter batismo do Espírito Santo. Hoje não. No tempo do irmão Brana era, mas hoje não. Hoje você precisa crer no ministério da esposa, que tem um ministério na terra hoje, que está profetizando outra vez. Ninguém tem o Espírito Santo se não tiver aquele ministério. O irmão Brana diz, o que é ter o batismo do Espírito Santo? A evidência, ele diz, é crer na mensagem do dia. Qual é a mensagem do dia? Já é do irmão Brana, só que agora é a mensagem da esposa. Esse é o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Você creu em Apocalipse 10, de 1 a 7? Muito bem. Você foi batizado e já dormiu no Senhor. Agora, você fica teimoso, e não vê o ministério da esposa de Cristo manifestado na terra através de um povo, de um corpo. Então você não pode ser abençoado e não pode receber o Espírito Santo. Eu sei que as pessoas dizem, receber o Espírito Santo é receber Jesus Cristo, a palavra, e a palavra é a palavra do dia. O irmão Brando diz que é receber a palavra do dia, e a palavra do dia é como o livrinho e profetize outra vez. Eu duvido se você comer o livrinho revelado. Comer o livrinho é comer os 7 selos. Comer o livrinho não é nem comer a Bíblia. Comer o livrinho é comer os 7 selos que foi revelado. Isso que é alimento do dia. Então essa esposa de Cristo come o livrinho e profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas. Amém. Vamos ver aqui um parágrafo onde o irmão Brana mostra a terceira etapa das eras. Deus tem um caminho provido. Pregado em 1954. Parágrafo 25. Você não pensa que nós não aproveitamos toda a mensagem? Alguém diz, não, é só a mensagem dos selos para cá. Não, a nossa mensagem não é assim. Nós comemos o livrinho todinho. Todinho o livrinho. Tudo que o irmão Brana teve por pregação, nós comemos. E podemos passar por onde ele passou, naquelas coisas que ele diz. Eu pensava que era assim. Quer dizer, eu pensava, mas não era assim. Foi o irmão Brana, então eu vou lá e eu também pregava assim, eu pensava que era assim. Mas agora o irmão Brana corrigiu o pensamento. Eu vou e corrijo o meu também. Se eu não corrigir o meu pensamento com o pensamento de Deus encarnado no dia, eu não tenho o Espírito Santo. Então aqui está. E agora? Dias passaram desde a primeira etapa dos apóstolos. Eles tinham todos os 9 dons operando na igreja, que é uma coisa fabulosa, maravilhosa, você ter os 9 dons operando na igreja. Pensa bem que bênção foi a igreja nos dias de Paulo, mas eram os dons. Pensa bem que bênção é a igreja nos dias de Brana, mas é a revelação dos selos. Aí você quer ter aqueles dons, quando agora Deus já tem te dado algo maior. Eles quiseram a lei quando Deus trouxe para eles a graça. Eles querem agora a graça quando Deus trouxe para eles a revelação dos 7 selos. Eles querem aquilo que foi revelado lá atrás, mas não querem comer a mensagem que o 7º anjo revelou. Então não adianta nada. Estão perdendo tempo. Não adianta. Então aqui está. A primeira etapa dos apóstolos. Eles tinham todos os 9 dons operando na igreja. Na segunda etapa, começaram a esfriar. Você vê em Apocalipse, capítulo 2, já na primeira era, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Porque quando abandona o primeiro amor, logo em seguida vem um segundo. Tanto para o homem, como para a mulher, como para a igreja. Quando abandona o primeiro amor. Abandono do primeiro amor, você não tem mais aquele aconchego, você não tem mais aquelas relações, você não tem mais aquela comunhão
abandonou o primeiro amor. Depois esfriou. Aí entra a parte que é a segunda etapa, começar a esfriar. Na terceira etapa estava quase tudo acabado. Aí é onde o casamento vai água abaixo. Aí é onde o crente volta para o mundo. É onde o crente hoje da mensagem não consegue ficar nem na primeira e segunda mais, porque ele conheceu a terceira e ele não consegue caminhar na terceira. Por quê? Está vivendo uma vida fria, mas não quer dar lugar ao calor do Espírito, que é a mensagem da hora, que é aquilo que aquece a vida cristã, é a mensagem do momento. Deus está fazendo isso por nós. Então vocês vão ver aqui, esta primeira etapa, a igreja cheia de dons. Na segunda etapa, a igreja já começou a esfriar. Na terceira etapa das eras, quase tudo acabado. Então entraram em 1500 anos de eras obscuras. Então chegou a reforma. Aí vem Martim Lutero, Wesley, Pentecostes, e aí chega Elias, que é o irmão Branham, com a restauração de todas as coisas, e o sétimo anjo também, que é o irmão Branham, Deus no irmão Branham, que o 7 sempre é Deus, Deus está no homem. Foi por isso que Deus diz para ele: faça com que as pessoas creiam em ti, porque ali estava Deus em ti, ali estava o 7, a perfeição em Branham, faça o povo crer em ti. Agora o irmão Branham fazia o povo crer na Bíblia, crer na palavra, crer em Deus. Mas você vê no discernimento, ele diz: se você crê que isso não sou eu, é o anjo do Senhor, aí a coisa muda. Se você crê, e aquele que crê até hoje, você quer ser curado? Só de crer que Deus mandou um profeta, e que ele foi o verdadeiro profeta do dia, e que ele foi a manifestação de Deus em carne no dia, só de crer, você é curado. Por quê? Porque a fé vem por ouvir, e nessa era, por mais que você tenha todas as curas em nome de Jesus Cristo, mas você não pode ter tudo perfeito sem crer em William Branham. Deixa que os denominacionais falem contra nós, deixa que o povo da própria mensagem fale contra nós, não importa, mas uma coisa é real: você não pode ter perfeição sem ter o perfeito do dia, e a perfeição do dia foi Branham, Deus no homem. Elohim era a perfeição do dia de Abraão, Branham era a perfeição dos dias dos Estados Unidos, onde Sodoma e Gomorra esteve no tempo de Abraão, Sodoma e Gomorra no tempo do irmão Branham, nos Estados Unidos. E nós temos ali os 3 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e um deles era Deus, Branham. É um homem. Sim, mas Jesus Cristo lá atrás era um homem também. Você pensa que eles criam que Jesus veio por obra do Espírito Santo? Não. Que obra do Espírito Santo? Eles não criam nisso não. Até hoje eles não crêem. E é a via pela qual você pode ser batizado com o Espírito Santo. É crer que Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. Ele, sendo um homem, morreu e era Deus em carne. E para você, como uma pessoa, um homem, morrer e ser Deus em carne outra vez. Por quê? Porque você nasceu do Espírito Santo. Agora você não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em você. Amém. Então você nota assim, as 3 etapas das eras, a igreja no tempo do apóstolo Paulo, dos apóstolos, cheia de dons, operando os 9 dons, logo se esfriando na segunda era. Na terceira era, a igreja não ficou com a palavra. Ela tinha que ficar com a palavra até que Cristo viesse aqui, no século 20. Mas a igreja não ficou com a palavra, ela traiu a Cristo lá atrás. Ela traiu no casamento que houve na era de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento. E foi ali onde a igreja casou com o Estado. Ela tinha que casar com Cristo, a palavra, aqui nos dias de Branham. Por isso ela caiu lá. Por isso o irmão Branham diz, a igreja caiu, a esposa de Adão caiu no Éden,
a esposa de Deus caiu. Aqueles dias no Calvário, a esposa de Cristo caiu em Niceia. E ele diz, mas haverá uma. Eu sei que você pode notar, mas não tem 4. Procura lá para você ver que tem até o nosso dia. Ah, mas é uma esposa, sim, mas uma é natural, de Adão. A outra é espiritual, de Deus, no Velho Testamento. Quando veio Cristo, eles rejeitaram a Cristo. Ali a igreja caiu, que é a ortodoxa, ela caiu. Aí Deus começou uma igreja gentia, mas ela caiu. Logo ali na terceira era, casou com o Estado ao invés de vir aqui casar com a mensagem de William Branham. Ela casou com o Estado lá atrás. Por isso aqueles que prevaleceram contra aquela doutrina, contra aquela união da igreja com o Estado, eles eram os crentes genuínos do dia. Por isso eles não estavam misturados. Eles eram os crentes genuínos. Então ali você vê, na terceira etapa das eras, a igreja entrou no casamento. E logo veio a era das trevas, 1000 anos de era de trevas. E depois sai Lutero, Wesley e Pentecostes. Amém. Então aqui nós temos as 3 etapas das eras. Tenho aqui outra referência, a marca da besta, pregada em 13/5/54, parágrafo 52. E como, repetindo em cada era da igreja, ela começou a perder o brilho, a segunda etapa, a terceira etapa, então através da idade das trevas, e caíram como um falso nome, com um falso batismo, tanto em água como no Espírito Santo. A igreja caiu. Ela caiu com um falso nome, tanto o batismo na água, como ela caiu num falso batismo do Espírito Santo. É isso que o irmão Branham está mostrando. Porque a igreja passou a batizar falando Pai, Filho e Espírito Santo, e achando que ela tinha o Espírito Santo, porque ela fazia boas obras, boas coisas. E se nós notarmos, até no tempo do irmão Branham, o irmão Branham chegou a pregar um tempo que o amor era a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Um dia Deus chamou o irmão Branham e disse, não é o amor. Isso que é coisa boa. Mas quer mais do que o amor? Aí você diz aí, é o amor divino. Um dia Deus chamou o irmão Branham e disse, não, fé nos 7 trovões para o rapto. O irmão Branham pregou também amor divino. Mas a evidência não é amor divino. É fé na mensagem do dia. Por isso, hoje, para você ser raptado, é fé na mensagem do dia. Qual é a mensagem do dia? Não é a mensagem lá de trás, não. É a mensagem agora, de 2000 para cá. Essa é a mensagem da esposa de Cristo, que ela está comendo o livrinho e profetizando outra vez. Amém. Agora vamos entrar para encerrar a terceira etapa do ministério do profeta. E você vê, sempre tem 3 etapas. Primeira, cura. Segundo, profecia. Terceiro, abertura da palavra. Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo novamente, 1963, parágrafo 307. São mensagens pregadas depois, após os selos. Como irmão Branham, eu li para vocês aqui em Fé Perfeita, que ele não sabia o que era a terceira etapa, nem quando ele pregou os selos ele não sabia. E aqui a terceira etapa do ministério de irmão Branham, também eu acuso esta geração 307, irmão Branham não sabia ainda. Senhor, estamos buscando a terceira etapa, que sabemos que fará grandes coisas em nosso meio por nós. Ele estava dizendo, estamos buscando, Senhor, a terceira etapa, que nós sabemos que fará grandes coisas. O povo da mensagem está assim até hoje. Porque eles não viram onde que aquilo foi corrigido, que o irmão Branham não sabia, e que a hora que o irmão Branham ficou sabendo, porque ele não podia ficar sabendo da terceira etapa do novo nome, ele não podia ficar sabendo lá atrás. Ele não podia ficar sabendo do 7º selo lá atrás, nem pregando o 7º selo. O 7º é a vinda do Senhor.
Ninguém sabe, está escrito na Bíblia. Aí passou 63, 64, aí você começa a ficar sabendo. Aí que você vai saber, 65, ele passou a revelar isto claramente na mensagem. Então aqui você vê que irmão Branham, em 63, depois dos selos, onde houve a segunda crucificação de Cristo. A primeira foi em Jerusalém. A segunda foi em Tucson. Certo? Quando eles rejeitaram a mensagem do profeta. Não importa, ele pregou em Jeffersonville, mas a Jerusalém dos gentios é Tucson. É o irmão Branham que diz isso. Se você quiser, procura a mensagem que nós temos pregado, ou procura a própria mensagem do irmão Branham para você ver. Então aqui o irmão Branham está dizendo: Senhor, estamos buscando a terceira etapa, que sabemos que fará grandes coisas em nosso meio por nós. Agora, essas grandes coisas que ele sabia que ia fazer, eram os selos. Deus escondido e revelado em simplicidade. As grandes coisas era a revelação dos selos, só que foi de uma forma simples, que o profeta passou por alto. No 7º selo, o irmão Branham diz: o que eu estou pregando poderá servir como um alicerce para quando esta pessoa vier, que era o 7º anjo. E ele era o 7º anjo. Então, buscando uma coisa que já havia acontecido, dizendo algo que vai acontecer quando aquilo já havia acontecido. Vamos provar isso pela própria mensagem do profeta. Porque Clamas fala, pregada também depois dos selos, parágrafo 207, que lição. Eles estavam orando para vir a terceira etapa. Tem hora que você fica orando para ver: Senhor, manda um avivamento na noiva. Ele está aqui, mas você não vê. Manda, Senhor. Lá atrás eu estava pedindo, faz isso, Senhor. Manda um avivamento. O avivamento estava aí. No ano 2000 para cá. O avivamento estava aí, mas muito fresquinho, que nós não estávamos nem percebendo. Então a coisa é assim: quando Deus está fazendo algo, você está orando por aquilo, e aquilo está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua igreja. Você ouve a mensagem. Agora você tem que ouvir uma mensagem que ela é verdadeiramente a revelação desta terceira etapa. Amém? Porque Clamas fala, que lição. Oh, nesta etapa da jornada onde estamos parados. Olha onde estamos aqui, sim senhor. Agora é diferente. Olha onde estamos aqui, sim senhor, na terceira etapa. Notem, estamos exatamente aqui nas portas da vinda do Senhor. Aí as pessoas ficam esperando que a vinda do Senhor venha e nos arrebata. A vinda do Senhor começa com a vinda do Filho do Homem. Deus descendo do céu, se materializando na terra, para depois ele preparar esse povo e levar esse povo no rapto. Mas a maioria não percebe isso. 273, porque Clamas fala, Deus, me dê coragem para tomar essa espada da palavra que ele pôs em minha mão por volta de 33 anos atrás e sujeitá-la e marchar à frente para a terceira etapa. É minha oração. Amém. Então você vê, irmão Branham percebia algo da terceira etapa, mas ele esperava mais. Aí ele orava para vir esta terceira etapa. E aqui agora onde conclui o assunto que vocês já conhecem. Digo vocês que guardam, né? Que a maioria não guarda, acho que vem na igreja, escuta, mas não guarda. Isso aqui é bom vocês guardar. A terceira etapa a promessa foi cumprida. A terceira etapa. A primeira e segunda, não. Mas a terceira promessa foi cumprida. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, pregada em 1965. Notem, o mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia, isso daqui é tanta luz,
no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia, quando ele principiou, ele estava pregando cura divina, revelando o segredo dos corações, eram sinais, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem, vê? A primeira etapa, cura. Segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem. Vamos recordar? Pregadores, vamos recordar? Povo da mensagem, vamos recordar? E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem. Esta é a terceira etapa do ministério. Não estamos esperando, irmão Brana, para vir manifestar uma terceira etapa. Não estamos esperando um grande dom no corpo de Cristo para manifestar a terceira etapa. Não, nós cremos na cura, nós cremos na profecia, muito mais na revelação da profecia. Porque quando fala crer na profecia, pensa que é alguém que profetizou na igreja. Não, isso daí, filho, para crer, alguém que profetiza na igreja, meu servo, minha serva, assim assado. Você tem que escrever aqui a profecia, chamar 2 ou 3 irmãos, julgar aquela profecia, dar tempo para aquela profecia, ver se ela cumpre. Se não cumprir, chamar aquele profeta, irmã ou irmão, dizer, olha, aquilo que você profetizou não cumpriu, então você tem que saber que você não tem o Espírito de Deus profetizando através da sua boca, e sim, Satanás está mentindo através de você. Irmãos, agora você pega uma profetisa na igreja, um irmão profeta na igreja, eles nunca vão querer escutar uma palavra dura dessa, não. Você tem que lamber eles. Se você não fizer isso, eles reviram a sua igreja através dos dons. Ele ganha os demais irmãos que estão todos ligados a essas coisas naturais. Você tem que pregar a palavra e mostrar isto. Quando você fez aquilo, você fez errado, não cumpriu. Então aqui está, a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Você não tem isso daqui escrito em nenhuma outra mensagem, antes do irmão Brana. Você vai ver que foi em 65. Por quê? Ele não sabia em 63, quando ele estava pregando. Por quê? Porque ele disse, se alguma vez eu preguei uma mensagem inspirada, foram os 7 selos. Parágrafo 36, a festa das trombetas. Então, quando é inspirado, ele diz, quando você prega uma coisa que é inspirada, você não sabe, você prega o que deve pregar, mas não sabe o que pregou. Você prega aquilo, sabendo o resultado naquele dia, mas é a inspiração que te leva a falar. Esses egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão. Irmão Brando disse, Moisés estava inspirado. Quando chegou do outro lado do mar, eles não viram aqueles egípcios mais. Eles estavam todos boiando sobre as águas. Não viram eles mais para escravizá-los, para matá-los, para machucá-los. Não, agora vocês não vão vê-los mais. Era unção. E por isso o irmão Brana estava mostrando a terceira etapa no 7º selo, 161, da primeira tradução de Goiânia. Ele diz, a terceira etapa, o que vem. Sendo que aquilo ali era a terceira etapa, mas ele não sabia. Agora em 65, ele prega a mensagem aos ungidos nos últimos dias e mostra. A terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. E ele ainda pergunta assim, o vem? Sabe que o povo viu? Como que viram, irmãos? Eles estavam, o irmão Brana morreu, eles estavam dizendo que o irmão Brana ia ressuscitar para pregar. Estavam não, estão dizendo que o irmão Brana ainda vai ressuscitar
para pregar a terceira etapa. Irmão Branco está dizendo aqui. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Se vocês não recordaram, recordem. Foi. E então, nesse dia, quando esta coisa está suposta a suceder, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão outra vez, tal como fizeram quando apareceram outra vez, tal como fizeram quando apareceu Moisés com a palavra original para falá-la. Eles apareceram para personificá-la, exatamente bem. Agora, podem ver o que é Mateus 24, 24? Vem, são ungidos. Esses foram os ungidos pentecostais. Os Janes e Jambres eram ungidos pentecostais. Foi nos dias da voz do irmão Brana e aqueles Janes e Jambres estavam por ali. Agora, tem um espaço de tempo que dentro da esposa, o que vem? Aí vem Datã, Abirão e Coré. Mas também isso é deserto. Isso é a primeira e segunda etapa. Datã, Abirão e Coré, primeira e segunda etapa. Na terceira etapa da esposa de Cristo agora, você não tem Datã, Abirão e Coré. Você tem Acã. Acã e sua congregação. É o que você vê na Bíblia. Por quê? Porque agora é os dias de Josué. Os dias que Josué, o Espírito Santo, está te posicionando na terra. O seu lugar onde é? Nos 7 selos, nos 7 trovões, no novo nome. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo. É o Josué do dia, te posicionando. Não, mas eu quero falar língua estranha. Muito bem, só que isso daí foi para os pentecostais. A sua posição hoje, a sua terra hoje, é essa daqui, a sua terra hoje, é 7 trovões, é novo nome. Essa é a sua terra, esse é o Josué que está te posicionando na terra, o Espírito Santo te posicionando. E o irmão Brando diz, o Espírito Santo fala através de um homem, porque ele é um Espírito e ele tem que falar através de um homem. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ouvir a sua palavra. Te damos graças pela revelação desta mensagem que o Senhor tem dado ao seu profeta e tem dado-nos a oportunidade de comê-la. Temos comido essa mensagem e estamos profetizando outra vez. Ajuda-nos, ó Senhor, que possamos sempre vencer os Acãs que ainda aparecerão com sua cunha babilônica, sua capa de babilônica e sua cunha de ouro. Eles vão aparecer ainda, Senhor, com parte da divindade, mas com parte da divindade romana. Isso é o Acã nos dias de Josué, mas todos estes passarão pelo fogo, porque a esposa de Cristo sairá dessa terra e estes serão queimados, porque rejeitaram a palavra, ao invés de ter a palavra, a espada do dia, eles pegaram uma cunha de ouro e uma capa babilônica. Conceda-nos força, Pai, para sempre mostrar a luz desta verdade, desta palavra, que o Senhor tem dito através do seu profeta, que todos nós possamos sentir bem, fortalecidos, alimentados com esta mensagem, na nossa posição. Estamos na nossa terra, estamos na terceira etapa, estamos nos 7 trovões, estamos no 7º selo, estamos no novo nome, estamos na visão da tenda. Oh Deus, muito obrigado, essa é a nossa terra, essa é a nossa Canaã. Estamos profetizando outra vez. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões, era uma voz misteriosa que está em nossos corações.
sai do trono, e vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quando o Cordeiro deixa o trono,